Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Jane Ribeiro. Ela hoje fala sobre Cabala e Ascensão. A Jane é advogada, dirige os trabalhos da Pax há mais de 30 anos, canaliza bem a amada Mãe Maria, também dá aulas de Cabala e da Ordem de Melquisedeque. Então vamos aguardar a querida Jane Ribeiro entrar para a gente estar conversando nesta tarde super diferente, mostrar alerta severo de chuvas. Falei, ô God, é bom estar aqui mesmo, porque pelo menos essa torre da internet é mais forte que a outra, né? Oi, Tá Carmen. bom, querida? Tudo bem? Bem-vinda. Alô? Carmen? Tudo bem? Tudo bom? Não estou Você te não está ouvindo. me ouvindo? Você tem que ouvir seu outro dispositivo aí. Eu tenho que Oi. desligar o outro. Nesse sábado, dia 12, 11 horas da manhã, a querida Jane Ribeiro vai estar na Pax fazendo uma vivência gratuita, Páscoa de Renascimento e Pessah. Você chega com 1 quilo de alimento, você pode chegar antes, vem às 10 horas, participa da energização na sala da bem-amada Mãe Kuan Yin. Depois tem energização na irradiação tem maca de luz, e depois tem Reiki Shambhala de manhã e à tarde. E a querida Jane Ribeiro, às 11 horas da manhã, com a vivência do Pessah, tá bom? Então, você tem que desligar o outro aparelho. Pois é por isso que ela não está escutando, né, família Fox? É melhor você sair e voltar de novo, Jane. É melhor você sair e voltar de novo. Mano. Ok, família Pax. Vamos lá, nas energias das irradiações, desse momento diferente que a gente está vivendo. Tá tudo muito mudado, né? Muito estranho. Por isso mesmo, oração é palavra de ordem, né? Para que a gente possa estar aí na egrégora de um novo ciclo, a partir da energia da luz, da força do amor incondicional e da paz. Vamos dar boas-vindas à querida Jane Ribeiro. Ok, eu não estou te vendo. Tudo bom, Jane? Eu estou te vendo hoje. Tá ótimo. Então Ao tá contrário. ótimo. Então tá legal. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, Carmen. Já corrigido aqui o probleminha, sei lá qual é. Boa Tá tarde, bom. família Pax. Boa tarde, Carmen. Mais uma vez, feliz de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho. Ah, esse é o período, né? A gente está vivendo um período incrível. Nós estamos na Quaresma. Ah, Uhum. Neste próximo sábado, uma janela cósmica se abre, a gente entra na irradiação de Pêssar, a Páscoa, como é conhecida a Páscoa do povo judeu. E no Uhum. outro domingo a gente entra na nossa Páscoa, a Páscoa do renascimento, né? Do renascer nas bênçãos de Mestre Jesus. E eu vou aproveitar antes de começar aqui a falar sobre o assunto de hoje, que tem tudo a ver com Páscoa, com Peça, e para lembrar a vocês que eu vou estar na Pax no próximo sábado, às 11 horas, das 11 a 1, para compartilhar exatamente essa energia, celebrar Peça e celebrar a Páscoa, e mostrar, né, que Deus, como Deus é um só, a identidade dessas duas celebrações, né? Que nada mais são do que duas celebrações e dois acontecimentos que nos levaram e nos deram a possibilidade de resgatar a nossa liberdade. Sim. E nós não fizemos isso, né? Ah, Então, eu conto com aqueles que moram em São Paulo, ou que estarão em São Paulo, que estejam na Pax. A entrada é franca, só 1 quilo de alimentos para as entidades que a Pax auxilia há tantos anos e a gente distribui com muito amor todas as doações que são feitas lá na Pax, enfim, é isso aí. Espero muito bom. vocês. Legal. Eu tenho uma pergunta. Você falou que o Pessac começa no sábado, no pôr do sol do sábado, é isso? É exatamente isso. São 8 E dias.
Ah, 8 dias, é isso que eu queria perguntar. Demora uma semana. Então, Exatamente. também vai coincidir, entre aspas, com a nossa Páscoa Sim, católica, né, sim, dos sim. cristãos. Não é o primeiro dia, não é o dia da saída de Moisés com o povo, mas são 8 dias. Nós continuamos mergulhando em Pêssar no domingo de Páscoa, da Páscoa que é o renascer nas bênçãos de Mestre Jesus. Tá Às certo. vezes até acontece, né? Como o calendário hebraico é um calendário lunar, já aconteceu do primeiro dia de Pêssar cair exatamente É. no dia no domingo de Páscoa, e é uma coisa maravilhosa. Já fiz até ritual na Páscoa, numa Sim. desses anos que houve essa coincidência, É. e foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque é luz, né? Sim. É liberdade, é amor, é compreensão, é consciência, É, né? É consciência, é né? verdade. E, É verdade. Muito bom. então, e a gente falar de Kabbalah e de ascensão, eu escolhi esse tema nesse período exatamente porque é para mostrar a visão, o que a Kabbalah não usa esse termo ascensão, mas o que quer dizer ascensão quando a gente mergulha na energia da Kabbalah e trilha este caminho, porque são dois caminhos que estão ali paralelos e que se encontram, ah, porque o objetivo é o mesmo. O objetivo é conquistar a plenitude, o objetivo é ascensionar, o objetivo é voltar para o paraíso. E por isso que eu escolhi e queria conversar um pouquinho com vocês aqui para mostrar a beleza, inclusive, de como é que os cabalistas compreendem e vivenciam este caminho, né? O caminho Uhum. de retorno ao paraíso. E a ascensão nada mais é do nosso retorno ao paraíso, do nosso retorno ao Biná. Então, vamos lá. Eu espero que eu consiga deixar bem claro isso. É claro, eu entendo que muita gente que está aqui conosco não tem familiaridade com a Cabala, eu tenho um pouco de familiaridade, enfim. Mas como a linguagem da Cabala é uma linguagem muito simples, eu espero que isso fique claro para vocês. E o que não for ficando claro, por favor, perguntem, porque é um caminho que a gente entende, a gente vai entender muito do processo de transformação que a gente está vivenciando, entendendo esse caminho, né? Uhum. Então vamos lá, gente. A gente chegou a um patamar, né? Nós que estamos, uma grande parcela da humanidade, e a família Patti, nós que estamos aqui agora, já chegamos a esse patamar em que nós sabemos que para merecer a plenitude, para merecer a luz, para conseguir ascensionar ou voltar ao paraíso, ou um nome que a gente possa dar para para esta para essa plenitude, para esta felicidade, nós precisamos fazer uma escolha. E aqui Sim. eu penso que todos nós já fizemos essa escolha, né? Que é escolher a luz ou a escuridão. Nós Sim. temos o livre-arbítrio. Essa escolha Claro. precisa ser feita conscientemente, né? O Ravi Berger, o Philip Berger, esse ser que, nossa, trouxe a cabala para o mundo, né? Ele tem uma frase que eu anotei aqui e que é perfeita para a gente começar. Ele diz assim: estamos aqui para merecer a plenitude através da ação de escolher a luz sobre a escuridão. Escolher a luz é uma ação, né? É Sim. uma manifestação de uma ação do ser humano consciente, né? Eu escolho a luz, né? Mas ele diz mais, ele diz assim, que só escolher a luz não basta. Por quê? Porque nós precisamos compreender como a luz age, para que nós possamos agir como a luz. Se eu quero luz, né, eu preciso saber como agir para receber essa luz. E aqui fica a percepção que nós temos ter
a Cabala usa o termo luz porque é o termo que a gente pode, ah, que não tem dúvidas, digamos assim, quando a gente fala luz, todo mundo pensa no quê? Num lugar claro, na Uhum. claridade, no sol físico, enfim. Mas é sempre uma coisa que está aí posta. Eu posso ter nuvens, mas eu sei que o sol está em cima, eu sei que a luz está em cima. Mas o importante é saber, e a afirmativa, a gente tem que começar por essa afirmativa, que tudo no nosso mundo é luz. Sim, É luz. Nós não enxergamos esta luz. Então, essa luz se manifesta para nós na forma de coisas. Então, a luz se manifesta em tudo. Eu desejo um carro, mas eu não desejo bem o carro, eu desejo a luz contida no carro. Eu sempre desejo luz. O ser humano deseja luz, porque é a única forma dele resgatar a plenitude. Mas ele não, como ele não enxerga isso, na verdade isso ficou velado e ele deseja coisas, sem compreender que, na verdade, o que ele está desejando é luz, porque só resgatando a luz em nós é que nós conseguimos nos identificarmos novamente com a luz. Ou, enfim, conquistar essa plenitude, ascensionar, voltar ao paraíso, antes da claro, queda de Adão e Eva, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Que tudo é luz. Este relógio é luz. Esta água é luz, né? A luz está contida aqui, a luz está contida aqui, a luz está contida nessa caneta, a luz está contida na cadeira que eu estou sentada, a luz está contida nos quadros que estão atrás da casa. A luz está em tudo. Só que a gente não enxerga, porque a gente se separou da luz, né? A gente deu as costas à luz. Então, nós ficamos nesse mundo só acreditando, né? E desejando coisas sem perceber, sem esta consciência. Tá, eu sinto falta de um carro, eu sinto falta de, sei lá, um celular novo, etc e tal. Mas, na verdade, eu sinto falta é da luz contida nesses objetos, porque esses objetos me dão satisfação, me deixam felizes, momentaneamente, né? Naquele sim. períodozinho, momentaneamente, mas me deixam felizes. Poxa vida, eu quero viajar, eu quero ir para a Chassa. Eu desejo isso, eu consigo isso, eu fico feliz, eu fico plena. Mas não é a viagem, é a luz contida naquele local que eu desejo. Tá? É muito importante isso. Então, é preciso lembrar que a gente teve essa conexão direta com a luz em dois momentos da nossa jornada. O primeiro momento foi antes da queda de Adão, antes dele perder a graça, né? Lá no jardim do Éden, lá no paraíso, onde tudo era pleno, né? A luz compartilhava e Adão e Eva recebiam e estavam ali felizes. Tinham tudo. Tinham um recipiente pleno de luz. Depois da queda, né? Isso se perdeu. E nós estamos aí atrás de reconquistar. E teve um momento nesta jornada que a gente poderia ter reconquistado isso, que foi exatamente através de Moisés. Né? Moisés tão decantado e também tão falado e lembrado nesta semana que a gente está chegando em Pêssar, porque Pêssar aconteceu pela atitude, né, de Moisés. Né? Moisés tinha total controle sobre o mundo da matéria. E foi este controle, esta consciência da mente sobre a matéria que ele trouxe para a humanidade. Né? Só que nós vivenciamos poucos dias isso, porque nós, mais uma vez, né, nós viramos as costas para isso e continuamos achando que as coisas existem no mundo físico, que é o mundo de Malhut, né, na Cabala. O mundo físico são as coisas que vão nos fazer felizes, são as coisas que vão nos preencher totalmente. Isto não é real, né? O mundo físico é o mundo do 1%, é o mundo
é um mundo em que tudo acaba, né? Então eu desejei alguma coisa, eu consegui essa coisa, mas daí passa um tempinho, um dia, uma semana, um ano, não importa, e isto fenece, porque esta conquista, pseudo-conquista que eu tive de conquistar aquela viagem, aquele relógio, aquele celular, não foi com a consciência da luz. Existe uma lei que se chama lei da afinidade, que nós precisamos praticar. Eu tenho que criar afinidade com a luz. Eu tenho que criar afinidade com Deus, com Allah, com o nome que você dê. Né? Nós falamos, ai Deus, né? Ou ai Allah, enfim, isso não importa. Na verdade, é a luz. Né? E se a gente não criar essa afinidade com a luz, nós não conseguimos essa plenitude, nós não conseguimos ascensionar. Lei da afinidade, ponto. Eu escolhi a luz, eu tenho que criar afinidade com a luz. Para criar afinidade com a luz, eu tenho que agir como a luz. Como é que a luz age? Então, vamos antes de a gente entrar nisso de reconhecer como é que a luz age para que eu possa agir também, criar essa afinidade e ir ampliando o meu recipiente e me preenchendo de luz e podendo compartilhar essa luz, eu quero só uma observação. O que é ascensão para a Cabala? Como é que, né? Cabala não usa, como eu disse, essa terminologia, né? E cada tradição tem uma terminologia. Depois a gente vai ver que tudo isso vai levar ao mesmo lugar. Isso é muito importante nesse tempo, que a gente aceite a compreensão de que a gente pode unificar, né? Reunificar as coisas, né? Aliás, sem unidade a gente não ascensiona mesmo. A ascensão para a Cabala seria o resgate do poder supremo que existe em Binah. Resgatar o poder supremo de Binah. Binah é onde é o ponto, né, da nossa jornada aonde nós voltamos ao paraíso, aonde nós ascensionamos. Então, a Cabala diz, olha, nós precisamos resgatar o poder supremo contido em Binah, que é o poder de ter a plenitude, que é o poder de ser como a luz, de ser como a luz, né? Eu até quero mostrar aqui, não sei se todo mundo tem familiaridade com a árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da vida é uma maneira de expressar, né, um caminho para receber luz e para retornar a Binah, né? Então aqui nós temos, Binah está aqui, né? Nós estamos aqui, o nosso mundo está aqui, ó. Nós estamos aqui representado o nosso mundo, Malhut. Nós temos todo um caminho que nós falaríamos na fraternidade, o caminho da nossa transformação, o caminho de resgatar as virtudes dos 7 raios. A árvore da vida mostra da mesma maneira e nos oferece, porque nós precisamos de coisas, né, para uma compreensão maior. Então, esse é o instrumento que nos mostra os caminhos para a gente voltar a Binah, que seria, né, a gente pode também, né, já que nós estamos falando da nossa tradição da fraternidade, resgatar este caminho através da flor da vida, da compreensão da flor da vida. Isso são instrumentos, né? Instrumentos que nos foram oferecidos e que quando a gente mergulha nesses instrumentos, a gente encontra o nosso caminho, seja através da fraternidade, seja através da Cabala. O importante é encontrar esse caminho. E para encontrar esse caminho, né, para trilhar esse caminho, eu tenho que entender, eu tenho que lembrar da lei da afinidade. Eu tenho que estabelecer uma afinidade com a luz. Se a gente não conseguir isso, né, porque essa afinidade com a luz é que vai nos permitir a unidade, vai nos permitir unificar tudo. Né? Tudo que o homem criou, todas as vertentes, todas as religiões, todos os povos, tudo que existe,
tem que ser reunificado para novamente, né, criar esta, como é que diz? Essa unidade com a luz. Essa unidade com a luz. Bom, tudo bem, então vamos lá. Como é que a gente resgata dentro deste caminho, que é o caminho da Cabala, como é que eu resgato como é que eu reconquisto este poder contido em Binah? Como é que eu acesso Binah? Como é que eu chego lá? Como é que eu consigo retornar ao paraíso? Como é que eu faço isso? Isso tudo, né, é consciência, né? Acessar Binah, dizem os cabalistas, exige trilhar um árduo caminho. Este é árduo por quê? Porque é um caminho que primeiro, nós nos esquecemos dele. Segundo, nós temos muita dificuldade em trilhar um caminho onde nós possamos revelar luz, né? No mundo, no nosso mundo, revelar a luz que existe lá em Binah, no nosso mundo, né? Como é que eu faço isso? Porque sem revelar luz, nós não conseguimos retornar ao paraíso. Tem uma coisa muito importante nisso. A primeira coisa é a gente precisa entender para trilhar esse caminho, a diferença entre desejar a luz, tá, e revelar a luz. Você sempre fala nas suas, no seu compartilhar todos os ensinamentos do mestre, e o mestre fala isso, é para desejar grande, né? Precisamos desejar grande, porque o desejo é que atrai a luz. Então, se eu não desejar nada, eu não atraio luz nenhuma. É incrível isso. Eu preciso desejar, né? Então, o desejo tem que ser grande. Mas, para revelar essa luz, para manter essa luz, para que ela chegue a mim e não volte, não seja um momento efêmero na minha vida, para que essa luz possa começar a preencher o meu recipiente, né? Eu tenho que revelar essa luz. Qual é a forma de revelar essa luz? Como é que... A Cabala tem uma expressão, ela diz assim, ó, existe a luz infinita, né? Existimos nós aqui no mundo, né? E para que eu possa revelar essa luz, eu preciso transformar aquilo que a Cabala chama do pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? O pão da vergonha nada mais é do que receber sem merecer. Esse é o luz. Né? O ser humano faz o quê? Ele deseja, mas ele deseja para ele. Ele não quer nem saber o problema do outro. Isso é problema do outro, não é meu problema. Eu quero isso, eu quero este emprego. Eu desejo, eu conquisto o emprego. Eu passei por cima de um monte de gente, eu fiz um monte de coisa que não era legal, eu consegui um emprego. Eu desejei tanto que eu atraí luz. Eu revelei luz? Não. Sim. Eu não revelei a luz. Porque, na verdade, o que eu criei para mim foi este pão da vergonha. Eu recebi sem merecer. Não vai ficar comigo. Não tem como manter essa luz. Por quê? Para revelar a luz, né, existe uma palavra mágica. Para que eu revele luz, eu preciso reaprender a compartilhar. É a lei da afinidade. Deus, a luz, né, não tem desejo. A luz não tem desejo, a luz só compartilha. Nós temos desejo, nós precisamos do desejo para atrair luz. Mas nós temos que ter a consciência de que se não é para mim, se eu não puder, se eu não entender que aquilo que eu atraio para mim, eu preciso compartilhar, eu não retenho essa luz. E aí as pessoas vão dizer,
mas espera um pouquinho. Você diz assim que tudo que eu desejo, eu tenho que dar para as pessoas. Compartilhar não é dar, em primeiro lugar. O que nós temos que entender é o seguinte: eu preciso restringir o meu desejo. Eu preciso, a minha consciência precisa trabalhar da seguinte forma: eu desejo, tá? Mas eu não posso desejar só para mim. Porque se eu desejar só para mim, eu continuo alimentando o meu ego. Eu continuo Claro. alimentando a minha maneira egoísta de viver no mundo da ilusão. Onde todo mundo deseja, todo mundo quer, todo mundo toma um do outro, todo mundo, né, cria guerra porque esse pedaço é meu, aquele pedaço não é seu, aquela terra é minha, esse desejo, o desejo de expansão. Claro, eu desejo expandir a minha luz, mas não a troca de tomar do outro. Sim. Então, eu preciso saber restringir o meu desejo. Eu quero, eu desejo o que for para mim, o que for para o meu bem maior, e que, sendo para o meu bem maior, tudo isso eu vou compartilhar. Então, eu quero. Né? Você vai me dizer assim, né? Alguém pode estar dizendo, mas se eu falo assim, eu quero um carro, eu tenho que compartilhar o meu carro. Não. Você deseja, né? Pensa bem. Nós desejamos aquilo que nós temos falta. Uhum. Então, a luz contida no carro. Estou desejando um carro agora, então estou sentindo falta da luz que aquele carro pode me dar. Agora, eu vou tomar aquele carro de alguém, eu vou roubar aquele carro, eu vou fazer uma dívida que eu não vou poder pagar para conquistar aquele carro, eu vou. Enfim, o que é que eu vou fazer com este carro? Este carro vai chegar para mim. Sim, vai ser útil para mim, eu vou poder ir para os lugares, eu vou poder fazer um monte de coisa. Mas eu também preciso usar esse carro para as outras coisas que aparecerem na minha vida. Alguém está precisando ir, sei lá, em algum lugar. Todos os exemplos muito básicos. Sim, sim. Por que não? Por que eu não posso levar para o meu carro? O meu carro. Conhece aquela história da pessoa que compra o carro, mas daí não vai na praia porque o carro não pode, ele não pode sujar de areia, então ele leva a pessoa, leva a família até um ponto, a família desce e não entra no carro se não lavar os pés, né? Se não bater areia, porque o carro não, quer dizer, é a escravidão do mundo da ilusão. Eu quero esse objeto só para mim, ele tem que estar limpinho, ele tem que estar brilhando. Eu não posso utilizar isso daqui para fazer. Fulano pediu para mim, sei lá, se eu podia levar essa cesta de frutas lá para a pasta. Mas tá um pouquinho, no meu carro. Veja, gente, deseje grande, tá? Claro. Muito grande, atraia esta luz, que vem na forma daquilo que você está desejando, mas entenda que esta luz, para ficar com você, para você poder revelar luz, você precisa compartilhar de alguma forma. Este carro pode servir para te levar para dar aula lá, não sei aonde. Você está compartilhando dessa forma. Não precisa necessariamente o carro, mas o objeto do seu desejo precisa. Você tem que estar consciente de que o objeto do seu desejo, quando ele se manifestou para que você usasse para você, atraísse para você, mas também compartilhasse isso. Você quer ir à Shasta? Você tem um desejo enorme. Você atrai o dinheiro, você atrai a luz na forma de dinheiro, na forma de férias no seu trabalho, tudo mais. Você vivencia toda uma experiência e você guarda para você. Essa luz que você absorveu, né, na forma da sua presença física lá, não vai ficar com você. Ela vai bater e vai voltar. Lei da afinidade. Sabe como é que a gente faz? A maneira mais simples para a gente ter a certeza se você está agindo como a luz, né? Se você está criando essa afinidade com a luz no seu dia a dia, porque é na sua vida. Isso tem que fazer sentido na sua vida. Senão, não é um conhecimento. Sabe como é que você deve ter? Quando você tem dúvida, você faz o seguinte, ó. Mestre Jesus faria isso? Mestre Jesus falaria isso?
Mestre Jesus agiria dessa forma? Mestre Jesus passaria por cima de todo mundo aqui para conseguir esse emprego? Está feito. Se Mestre Jesus, se a resposta for sim, Mestre Jesus faria, você está criando afinidade com a luz. Se a resposta for não, não vai ficar. Vai bater, vai voltar. Você vai continuar sentindo falta daquilo que você atraiu através do seu desejo. É simples. É simples. Porque nós, veja, nós somos criados para receber, nós fomos criados para receber e transformamos este receber num receber egoísta. Nós somos criados para receber e compartilhar, mas a gente só quer receber. É. A gente esqueceu dessa palavra compartilhar. A gente esqueceu que quando alguém fala compartilhar, a pessoa pensa, ai, eu tenho que dar. Né? Porque dar, na cabeça do ser humano, é ficar sem, é ficar com menos. Né? Ó, tá com sede? Ai, você pode me arrumar um pouco de água? Ó, eu ainda tenho metade de uma garrafa de água. Vou tomar. Olha, ainda tenho um quarto de água. Eu continuo tendo. E se esse um quarto de água eu tomar tudo de uma vez e começar a sentir sede, pode ter certeza que vai aparecer água para mim. Porque pela lei da afinidade, eu compartilho e eu recebo. Às vezes pode ser a mesma coisa que eu estou compartilhando. Muitas vezes são coisas que me fazem falta. Eu compartilho, sei lá, a minha compreensão de alguma coisa, eu compartilho a minha oração, eu compartilho. E quando eu faço isso, né, eu vou receber, porque eu vou receber na mesma proporção. Eu vou receber através de coisas que eu tenho falta. Por isso que a gente atinge a plenitude. Porque quando você atrai a luz através do desejo, com essa consciência de atrair para compartilhar, porque é a única maneira de você revelar a luz, você não vai ter falta mais. Na medida que você compartilha, você recebe. Você compartilhou 10%, você vai receber 10% de luz. Você compartilhou 50%, você vai receber 50% de luz. Você compartilhou 100%, você vai receber 100% de luz. Quando a gente compartilhar 100%, a gente vai estar lá no paraíso, a gente vai estar ascensionando, a gente vai estar vivendo essa plenitude que nós falamos todos os dias, gente. Mas tem um caminho para atingir isso. Claro. Tem consciência que a mente tem que se sobrepor à matéria. Né? Tem a lembrança de que eu tenho que agir como a luz. Tudo é luz. Se eu quero luz na forma de coisas, eu tenho que agir como a luz. A luz só compartilha. A luz não tem desejo de receber nada. Então, eu tenho que reaprender. Né? Eu tenho que... Não tem jeito. Compartilhar não é não é uma atitude cômoda para o ser humano. Não é. Não é uma atitude cômoda. Olha, gente, pensa no seguinte. Digamos que, né, você chegue no lugar, sei lá, qualquer lugar. Pode ser um templo, pode ser qualquer lugar. E, de alguma maneira, a pessoa responsável por qualquer negócio peça um auxílio. Fala, olha, hoje a gente precisa. A gente precisa de um auxílio porque, olha, tem a entidade tal, vamos dar um exemplo hipotético, que está precisando de cobertores, que está precisando de comida. E a gente precisa do auxílio de vocês. Então, a gente deixou lá na porta uma urna, vamos dizer. Por favor, né? Quem puder ajudar, por favor, né? A gente vai agradecer. Só vai fazer bem. A pessoa não faz assim. Olha, a maior parte, desculpa, abre a carteira e fala assim, olha, Tom, eu
Hoje eu não preciso disso que está aqui dentro dessa carteira. Toma. Não, a pessoa vai procurar uma notinha. Ah, tá bom. Olha, isso é a realidade. O ser humano é egoísta. Não estou dizendo que eu, você, nós que já atingimos um patamar de consciência, fazemos isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o ser humano ainda faz isso. Uhum. Ainda faz isso. E daí, minha gente? Isso não é compartilhar. Isso não é compartilhar. Então, aí, ai, tenho falta disso, tenho falta daquilo, ai, não sei mais o que fazer, ai, isso acontece comigo, ai, meu Deus, meu Deus, me ajuda. Por que está, como disse Deus para Moisés, por que está clamando o meu nome? Por que está clamando por mim? Você sabe o que você tem que fazer? Não, sabe? Você já sabe o que você tem que fazer. Então, por que você está me chamando? A ilusão, né? A ilusão do mundo da matéria é uma coisa tão forte, tão arraigada, né? Que as pessoas precisam parar mesmo. Né? A gente reaprender esse caminho, a gente tem que todos os dias, né, falar, olha, eu preciso estar atento. Eu preciso construir um recipiente que sustente luz. Por quê? Gente, a luz está aí. A luz vem de Keter até Malhut, ela vem filtrando, ela vai sendo filtrada. Por quê? Porque imagine nós, né, como humanidade, nós, Deus tirar esses filtros neste momento e a gente receber a luz direta. Não temos recipiente. O nosso recipiente não sustenta nada. A gente torraria tudo, porque é impossível. Então, o que a gente está fazendo? Quanto mais a gente vai compartilhando, quanto mais a gente vai criando afinidade com a luz, mais luz chega para a gente. Mais luz chega em Malhut. E se eu estou agindo, né, sempre com essa consciência de que eu vim para reaprender, eu vim para receber luz, mas vim também para compartilhar. Eu tenho que receber na medida em que eu preciso e compartilhar essa luz. Uhum. A gente vai criando mais luz. E o que acontece? Esses filtros, porque a luz vem, você pode ver a árvore da vida como um filtro, mas também como uma escada para a sua ascensão. Na medida que você constrói seu recipiente, você vai subindo esta escada. Tá? E você vai, por quê? Você vai cada vez mais recebendo luz. Cada vez mais essa luz que a gente não enxerga, mas essa luz que vai me tornando um ser pleno. Eu deixo de sentir falta. Eu só vou saber que eu criei afinidade com a luz quando eu vou deixando de sentir falta. Quando eu percebo que aquilo que chega para mim é o suficiente, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? Quando eu deixo de sentir falta, sei lá, falta de um companheiro, falta de um namorado, falta de amigos, falta de saúde, falta. Quando essa falta vai diminuindo, posso ter certeza de que o meu recipiente está recebendo e compartilhando luz. O meu desejo está atraindo luz e que eu estou manifestando essa luz. Aí a gente pode pensar, veja, esse é um caminho que a gente trilha com todos os ensinamentos que nós recebemos do mestre e dos mestres da fraternidade. Porque o que a gente faz? A gente transforma, a gente está aqui para transformar, né? Os desafios vêm por quê? Quando a luz vê que não tem jeito, o negócio está difícil, porque, né, a pessoa não consegue entender que ela não pode desejar só para ela, a luz manda um desafio. Uhum.
Entendeu o desafio? Olhou para o desafio? Transformou esse desafio? Tudo bem. Né? Claro. Não, não virou as costas para isso? Daqui a pouco vem outro desafio. É como a luz age. Ela quer que a gente acorde. E se a gente não acorda, buscando entender o que a gente está fazendo aqui, buscando entender como é que eu quero voltar para o paraíso. Aqui, nesse planetinha. Eu quero reconstruir o paraíso. É aqui o paraíso. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Só querer, como diz lá o Ravberger, só querer, só desejar, não leva a nada. É. Agora, o que nós temos que nos perguntar é o seguinte: nós estamos fazendo a nossa parte? É. O quanto você compartilha é o quanto você recebe. Da mesma forma lá, antes de existir a separação, a luz compartilhava. Compartilhava. Ela estava sempre pleno o nosso recipiente. Não pleno de novo? Você não pode receber só para você, não pode continuar alimentando essa consciência de que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A palavra que mais o ser humano fala é eu quero. Né? Eu quero comer, eu quero sair, eu quero ir, Para! Tudo bem, a gente quer um monte de coisa, mas começa a olhar e a refletir se tudo que você deseja é para o seu bem maior, é para compartilhar, é para melhorar a sua vida, para você ter a possibilidade de compartilhar o que chega para você com Claro. todos. Senão, não tem como. Né? Eu acho que este período, né? Esse período em que a gente está se preparando para mais uma Páscoa de Renascimento, para mais um momento onde a gente pode resgatar a nossa consciência, né? E realmente reconhecer que nós podemos sim resgatar a liberdade. Uhum. Se pergunte quanto daquilo que você deseja tem sido compartilhado. A Kabbalah fala que se a gente conseguir fazer restrição ao nosso desejo, né? Restrição não é de deixar de ter alguma coisa, mas é ter a coisa na medida. Olha, Uhum. eu desejo muito, sei lá, ter um galão de água agora aqui. Jane, você precisa de um galão de água agora aqui? Se você desejou tanto e você trouxe, o que você vai fazer com essa água? Você só consegue tomar, sei lá, meio litro, vamos dizer. Olha, mas eu não tenho. Deseje, atraia e compartilhe. Que desta forma você vai receber de volta na mesma proporção, porque a luz é justa. Né? Uhum. O que eu compartilho, eu também recebo. É. Então, dessa forma, eu vou neutralizando o meu desejo egoísta, que é o desejo do meu ego. Que a gente precisa do ego, gente. As pessoas muitas vezes falam, tem que anular o ego. O ego não vai ser anulado neste mundo. Nós precisamos do ego para desejar, para atrair luz. Se a gente neutralizar o ego, a gente não deseja mais, nada mais acontece. Tudo acontece porque nós desejamos. E nós somos criados para desejar mesmo. Desejar, atrair coisa, atrair luz através das coisas do mundo da ilusão. O que cria um afastamento nosso da luz é a falta da capacidade da gente fazer restrição ao nosso desejo egoísta. A gente não quer saber. Né? O ser humano não quer saber, ele vai lá. Essa falta de restrição ao desejo da humanidade como um todo é que criou esse mundo do caos. Nós criamos esse mundo do caos. E agora? O caminho
está aberto. Né? O caminho está aberto. Nós já escolhemos a luz, nós já entendemos que a gente não quer escuridão mais. A gente não quer esse mundo da ilusão pequeno, apertado, estreito, onde as coisas acontecem, as coisas que acontecem, elas acabam não tendo nenhum sentido, porque nós não conseguimos compreender. Né? A gente vai atraindo, a gente vai desejando, sem saber por que está desejando, e vai trazendo, e daí aquilo não permanece na nossa vida, daí vem a desilusão, vem a tristeza, vem a doença, vem o... Ai, Deus me esqueceu. Você esqueceu de fazer aquilo que você veio para fazer, meu amor. Você veio para criar afinidade com a luz. Sim. Você que pediu isso. Então, para de chamar Deus. Para de culpar Deus. Ai, Deus, por que você não ouve as minhas orações? Porque você tem todas as condições e ferramentas para construir essa plenitude que você quer. Que você já vivenciou. Que você tem saudades, que você não sabe falar. E você tem flashes, muitas vezes. Só que tudo tem um caminho, né? Tudo tem um caminho. Sem criar afinidade com a luz, nós não vamos. Não vamos. É bobagem. A gente fica naquela ilusão. Ai, olha, estamos num momento importantíssimo. Mas acorda. Tem que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente não vai. Nada é de graça no universo. Causa e efeito. Gente, não vem de graça. Não vem de graça. Então, assim, deseje grande. Tá? Mas pensa assim, ó. Não tem problema, pense grande. Mas sempre fala assim, olha, se for para o meu bem maior. Maior. É aquilo mais ou menos que a Carmen fala da entrega dela. Ela fala, eu tenho um problema, eu olho para ele, eu rezo, eu penso e eu entrego. Não é assim que você fala? É. O que é esse? O que é esse entregar? É isto que a Carmen fala. Se for para o meu bem maior, né, que isso se transforme, ou que isso se concretize, ou que isso possa mudar. Mas se não for, está entregue. É aquilo que a Carmen fala, tudo no tempo de Deus. No tempo de Deus. Numa linguagem maravilhosa, ela está falando isso. Ela está falando isso. Ela não fica martelando, mas eu quero. Porque você vai conseguir. Vai. A Carmen fala, você vai bater o pé? Você vai conseguir. O que vai acontecer com isso é outra história. Não vai durar. Não vai durar. Então lembra e toma cuidado, porque nós temos responsabilidade. Porque você pode atrair qualquer coisa com o seu desejo. Coisas boas e coisas não boas. Olha o cuidado. Este é um ponto muito sério. Nós já passamos por isso, como humanidade, em outros momentos. E nós fizemos besteira. Né? E nós estamos no mesmo ponto novamente. Nós estamos tendo mais uma oportunidade. Mas cuidado. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com como você usa o objeto desejado quando você consegue esse objeto. Porque senão... Eu acredito que nós estamos no caminho, mas a gente tem que estar alerta, muito alerta, porque nós esquecemos de tudo isso. Então a gente precisa ser lembrado. Então, olha, faz esse exercício, mas Jesus faria isso, pensaria isso. Né? Olha, vem cristalina, a resposta é papum. Que a gente sabe, né? Que muito, né? Perguntou, mas Jesus faria, e a resposta foi, então vamos ver lá o que você está fazendo. Você está se afastando da luz em vez de criar afinidade com a luz. Você precisa ser como a luz. Você precisa compartilhar. Você precisa fazer restrição. Você precisa ter cuidado.
né? Responsabilidade. Porque também se pedir, desejar coisa não legal, ó, vai. Você vai materializar, vai. E aí? É. Quanto de escuridão vem com isso? Quanto de escuridão? Sabe? A luz vem, mas a luz também se afasta. Eu não sei nem como é que a gente está de tempo. Nossa, a gente está nos finalmente. 6 minutos. Não, então, mas é isso. Eu acho que, sabe? Eu acho que eu não compartilhei com vocês. Eu tenho uma definição aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. De um aluno, foi aluno, é um grande estudioso da Cabala, foi aluno do Ralph Berger, o Bill Phillips. Ele num tratado que ele fez, num trabalho que ele fez, que se chama Intelecto versus Consciência, ele deu uma definição de consciência que eu achei fantástica, cara. E por isso eu até coloquei aqui. Depois de tudo isso que a gente falou, olha se não é fantástico. Ele diz assim, ó, consciência é a nossa habilidade de ir contra a nossa natureza e nossos impulsos inatos, enraizados no egoísmo. Exatamente. A gente tem esse impulso inato de querer para a gente, porque a gente foi criado para receber. Né? A gente transformou isso, né, virou uma coisa egoísta. Então, o que é consciência? É a habilidade de ir contra isso. Quando eu vou contra isso, eu estou criando afinidade com a luz. Claro. É isso. Espero que, primeiro que tenha sido, que faça sentido, porque o que não faz sentido para a gente aplicar no dia a dia da nossa vida não serve para nada, gente. É mais uma coisa que a gente enfia na gavetinha. Né? Então, espero que isso faça algum sentido. E que quem quiser e quem puder, esteja na Pax no sábado, que a gente vai falar mais um pouco, a gente vai compartilhar essa energia maravilhosa, né? Essa energia que a gente já vivenciou e que a gente a cada ano, né, ela retorna até a gente aprender e criar afinidade total com a luz. Todos esses eventos cósmicos, através das quais jorra essa energia que a humanidade está tão precisada sempre, né? Reacontece a cada ano para que a gente relembre, para que a gente escute a voz da consciência, para que a gente perceba o mundo que a gente vive e para que a gente possa aprender a manipular, no bom sentido, os desejos que todos nós temos aos montes. Né? Porque fomos criados para desejar mesmo. Então, desejo grande, mas cuidado. Cuidado com o que você faz com esse desejo, com o objeto desse desejo. É isso. Claro. Muito bom. É isso. Querida, lembrando que todas as terças-feiras, às 20 horas no Zoom, a Jane Ribeiro canaliza a Mãe Maria, tem orações, é gratuito. Envia um e-mail para Jane, janemribeiro@gmail.com, para receber o ID e a senha. E nesse sábado, dia 12, às 11 horas, 12 de abril de 2025, às 11 horas da manhã, a querida Jane vai estar lá na Pax fazendo uma vivência gratuita, é 1 quilo de alimento, preparando a Páscoa de Renascimento e o Pessá. Então, vem para a Pax, né? Assim você vai receber todas as bênçãos. Tua mensagem final, querida. Olha, a minha mensagem final é assim, primeiro de gratidão pela paciência de todos vocês que me ouviram e que vão me ouvir a partir dessa gravação, da sua confiança em me trazer sempre aqui para compartilhar aquilo, o pouco que, ou muito, não sei, a gente vai recebendo e tenta compartilhar na mesma medida. E é isso, gente. E que todos nós possamos, não só, eu sei, todos nós que estamos nesse nível de consciência já entendemos tudo isso, mas que a gente seja o fiscal de nós mesmos, né? Que a gente possa ser o fiscal de nós mesmos. Claro, a gente não consegue fazer isso 24 horas por dia ainda, mas quanto mais a gente tenta e insiste, mais espaço a gente abre para esta consciência. Mais luz a gente recebe e compartilha, mais afinidade a gente cria com a força infinita da luz de Deus, do Pai, do nome que a gente possa dar. Tá? Beijo a todos. Beijo a todos. Beijo, Carmen. Gratidão mais uma vez, minha linda.
Até a Gratidão, próxima. querida. Até, se Deus quiser. Beijo na família. Gratidão, namastê, família Pax.